Bem-vindos a mais um vídeo aqui e eu já quero deixar bem claro que se você quer aprender um pouco de Bíblia e de grego, mano, permanece nesse vídeo. Assiste, que eu vou explicar umas paradas muito legais. Bem, para iniciar, hoje eu fui fazer um estudo e eu quis acompanhar esse estudo tanto na Bíblia quanto no grego. E eu fui com um tema, na verdade não foi nem com um texto bíblico, eu quis ir com um tema. Um tema chamado alvo, e esse tema surgiu a partir de uma conversa que eu tive com uma antiga amiga minha, uma menina, e me fez refletir um pouco desde então. Bom, já deixo logo a perguntinha aí, você tá prosseguindo pro alvo? Você tem prosseguido, mano, pro alvo? Até o alvo? Para o alvo? Com o alvo? E aí, qual é o teu alvo, cara? Vamos descobrir hoje, mano, o nosso alvo, sério. Bem, o texto citado na conversa foi Filipenses 3,14, que diz o seguinte: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então aqui Paulo está dizendo o seguinte em Filipenses, que ele prossegue para o alvo. Pelo prêmio, né? Em outras traduções está a fim de receber o prêmio, né? Da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então ele deixa bem claro que ele tem um propósito nisso. Então está a fim de receber o prêmio. E que prêmio é esse, né, mano? Ele diz que é pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então ele fala a respeito desse prêmio, ele quer esse prêmio, ele prossegue para o prêmio, para receber. Mas aí, vamos dar uma analisada direitinho, né, nesse texto anteriormente, né? Lá em Filipenses 3:11, né, não mais no 14, diz o seguinte: para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Então ele quer ser ressurreto, né, dentre os mortos. Ele almeja a ressurreição. Ele sabe que somente mediante a Cristo ele consegue alcançar isso. E no 12 ele diz: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Então assim, ele quer alcançar essa parada. Ele tem um propósito, né? Em Cristo Jesus ele tem um propósito, ele quer realmente o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então vamos entender um pouquinho melhor o que é esse alvo no grego. Bem, eu fui pesquisar no grego, eu fui nas Bíblias em grego, fui em 2 Bíblias em grego. Também utilizei o grego num tradutor do grego atual, que não é o grego de antigamente, né? Porém dá uma basezinha assim, uma ideia pelo menos do que poderia ser, já que esse grego da Bíblia é muito antigo, é um grego arcaico, não é mais utilizado hoje, as pessoas não usam mais esse grego antigo, ele foi escrito nessa língua, que não é mais o grego de hoje é outro grego, tá? Quem quiser saber mais sobre isso, comenta aí que eu faço um vídeo explicando. E nessa pesquisa eu acabei não encontrando a palavra alvo. Na verdade, a palavra alvo não existe nesse texto. A palavra alvo ela é inexistente. Na verdade, a única vez que aparece alvo no Novo Testamento, né, dentro do português, do próprio português, na Bíblia em português, é nesse texto. No Novo Testamento inteiro, constituído de diversos livros, não existe a palavra alvo a não ser nesse texto. Só que no grego nem nesse texto existe a palavra alvo. Ela é citada algumas vezes no Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, né? No Antigo Testamento ela foi citada 5 vezes a palavra alvo, sabe? Então não é realmente difícil de se ver essa palavra, e no Novo Testamento não existe essa palavra. Mas vamos entender um pouquinho melhor, então, o que está escrito nesse texto, qual seria a melhor tradução, né? Já que nós temos diversas traduções e na maioria delas o alvo está ali escrito, estabelecido. Porém, no grego ela não existe. Em grego está escrito da seguinte maneira: Kata skopon diokoesto brabeion tes klesios Deus em Cristo Jesus, que significa prosseguindo intencionalmente para o prêmio do chamado de Deus em Cristo Jesus. Então, 2 traduções diferentes, né? Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Só que no original fica mais ou menos, tipo assim, não existe uma certeza a respeito disso. Fazer uma tradução é muito difícil, não é algo simples, né? Eu demorei bastante tempo para fazer uma tradução de um versículo apenas. Então, assim, fazer a tradução da Bíblia inteira realmente é um trabalho complicadíssimo. E no grego fala a respeito de
prosseguir. Kata skopon dioko seria tipo assim, por toda parte, ao longo de, me cubro, percorrendo. Tipo assim, quando você junta capa com skopon tem a ver com cobrir, cavar, não tem nada a ver com alvo. Quando você junta kata com skopon, pelo menos no grego atual, ele se torna prosseguindo intencionalmente. Já no Antigo Testamento ficaria tipo assim, prossigo propositalmente, prossigo intencionalmente. Na tradução da King James atualizada de 2001, inclusive coloca de forma intensa, né? Prosseguiu. Eu não lembro agora exatamente a tradução, mas mostra que essa pessoa, ele de forma forte, de forma intensa, ele prossegue. Então, prosseguindo intencionalmente, intensamente, propositalmente, para o prêmio do chamado de Deus em Cristo Jesus. Kata skopon dioko esto brabeion tes ecclesios Deus em Cristo Jesus. Então, Cristo Jesus é Cristo Jesus. Podemos ver então que na Bíblia em grego, né, no original, no escrito original, não existe a palavra alvo. Ela na verdade é um propósito. Ele deixa muito claro que a todo momento ele prossegue com um propósito. Então ele tem um propósito, tá? Não é necessariamente um alvo. A palavra alvo não existe, tá? Não é necessariamente um alvo. É um propósito. Mas qual é o propósito dele? Receber o prêmio do chamado de Deus em Cristo Jesus. Esse é o propósito dele. Nisso que ele está falando. E lá atrás no 11, a gente lembra que ele fala a respeito da ressurreição dos mortos. Ele quer chegar à ressurreição dos mortos. Isso que ele deseja, Paulo. E não tem nada de errado em desejar isso, está tudo certo. E qual é a palavra em grego para vocação, né? Porque diz assim, para soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Né? A palavra soberana também não existe no grego, mas faz muito sentido estar aqui, porque obviamente a vocação de Deus ela é soberana. Então está tudo certo, por mais que não exista no texto grego a palavra soberania nesse versículo. Vocação no grego é klassis. Klassis, inclusive, está nesse texto de Filipenses, né? Quando diz assim, brabeion tes ecclesios, né? Existem várias formas de escrever uma palavra. A palavra acaba mudando um pouco o final, às vezes o início, algum tipo de aspiração, entre aspas, uma aspiração como se fosse uma acentuação, mas não é exatamente uma acentuação. Então, ela de classes virou aqui classios, né? Ela está modificada para combinar com o contexto da frase. E o significado dela é chamado, convite, convocação. Então, na verdade, né, a vocação é esse chamado que a gente tem. Vamos entender, então, onde na Bíblia fala a respeito de chamado? Qual é o nosso chamado, mano? Que chamado é esse que Paulo está dizendo? Lá em Romanos 8, 28 ao 29, diz a seguinte coisa. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Lembra de propósito? Lembra de chamado? Então nós fomos chamados para um propósito. Que propósito é esse? Que chamado é esse? E aí na continuação diz assim: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim que ele seja o primeiro entre muitos irmãos, né? O primogênito entre muitos irmãos. Qual é a ideia disso? Você foi chamado para ser como Cristo. Você foi chamado para ser a imagem de Cristo. Você foi chamado para ser a propaganda dele. Você foi chamado para resplandecer Cristo, para mostrar Cristo, para falar de Cristo, para agir Cristo, para conhecer Cristo, para andar com Cristo, para andar Cristo. Então, esse é o seu chamado, você ser a imagem de Cristo em tudo. E que deixa bem claro que ele é um irmão nosso. Olha que legal, nosso brother, Jesus Christ, our brother. Ele é nosso irmão, ele simplesmente é o nosso irmão, ele é o primeiro entre muitos irmãos. Então vamos ver o que Cristo fala sobre ele mesmo, mano, em relação nesse contexto aí de chamado, de propósito, de alvo. Em João 14:6, ele diz o seguinte, né? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.
E aí no grego a gente descobre uma parada muito legal. Tá tudo certo. Diz assim, né? Legei auto. Auto é ele, legei é ensinar. Então, ensinou ele, né? Lego é ensinar. Lembre-se, Lego não são os bonequinhos. Lego é ensinar em grego. E aí ele diz, legei autor. Autor é ele. Então fica como ensinou-lhe. Ou ensinou-lhes, porque aqui está num contexto de mais de uma pessoa, tá? Então, ensinou-lhes. Em outras traduções vai estar respondeu Jesus ou assegurou-lhes. Mas na verdade, leguei pode ser respondeu, óbvio, mas está mais para ensinar, né? Diz assim, leguei auto o Jesus. Então lembrando, Jesus é Jesus. Jesus, ok? Ensinou-lhes o Jesus, Jesus. Ensinou-lhes o Jesus. Ego eimi odos. Ego, lembra de ego? Você é egoísta. Você é egoísta. Ego, no caso, ego, significa eu. Por isso que é egoísmo, né? De eu. Eimi significa sou. Ser significa ser. O. Odos. Odos é caminho, ok? Odos é caminho. Então fica como? Ensinou-lhes o Jesus, eu sou o caminho. E o que é caminho em grego? A ideia de caminho, qual o significado disso? É ato de viajar, curso, conduta, forma e modo de pensar. Então, o que é o caminho? O caminho não é uma parte geográfica, um módulo geográfico, não é exatamente uma metragem, uma quilometragem, não é algo literal onde se caminha para chegar em um lugar. O caminho, ele está dizendo que é o ato de viajar, que é o curso, é a conduta, é a forma e o modo de pensar. O caminho, ele é um processo, ele não é algo que eu vou simplesmente, sei lá, uma escada rolante que vai me levar. Não, ele é completamente contrário. Ele é a minha conduta, ele é o meu curso, como eu ajo. Ato de viajar. O ato de viajar, mano, ele é o seguinte, mano, é uma ação. Então, o que Jesus quer dizer? Ele não só quer dizer que ele é algo onde nós prosseguimos. Ele diz claramente que ele é o próprio processo. Ele é o processo. Para nós progredirmos, nós precisamos agir. Então ele diz que ele se apresenta como verbo. E verbo em grego é ação, né? Até no português, né? Todo verbo é uma ação. E ele é o verbo, ele é a ação, ele é o caminho, ele é esse ato de viajar. Ele é essa conduta, essa forma de pensar. Ele é esse processo que ocorre. Então o caminho não é algo que a gente vai andar. O caminho, na verdade, é como a gente progride. O caminho são nossas ações, são nossas convicções. É a nossa forma de pensar. São os nossos princípios. Nós fomos chamados, não foi para resplandecer glória, poder de Cristo, não. Nós fomos ensinados para passar virtudes, para nós resplandecermos as virtudes de Cristo. Isso tem a ver com o caminho. Nós estamos passando por um processo. Esse processo, filhão, é um processo difícil, porque é estreito. É reto, mas é estreito. Ok? Não é fácil. Então nós hoje aprendemos que o alvo é inexistente. Tem algum problema, Sacramento, eu tenho um alvo? Não, mano. Não tem problema nenhum você ter um alvo. Não olhamos mais para trás, mas olhamos para frente, né? Prosseguindo realmente para um propósito, prosseguindo dentro de um processo, ok? Paulo, ele quer receber um prêmio e ele está no alvo para receber. E não tem nada de errado nisso, mas Cristo, sendo o caminho, quer que nós caminhamos para dar. Então, em vez de nós focarmos em ter um alvo para receber, vamos focar no caminho para dar. É assim que Cristo ensinou a gente. Vamos dar. Pensar mais em dar do que em receber. Bem-aventurado aquele que dá. Obrigado por quem assistiu esse vídeo. Espero que eu tenha conseguido fazer ele rápido. Espero que eu edite ele rapidinho. Espero que não fique chato. Mas se ficar longo, muito obrigado por você que ficou até aqui e quis aprender, teve essa curiosidade. Obrigado mesmo. E Deus te abençoe. Tamo junto.